Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Tuas asas que nos elevam em contemplação. Desde a última semana, nós começamos a meditação sobre o quarto artigo da nossa profissão de fé, que afirma: Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. E nós começamos a meditação do primeiro parágrafo desse artigo, que trata da relação de Jesus e Israel. Qual que é a ideia de fundo desse parágrafo? Ele quer mostrar que a morte de Jesus, embora tenha um significado teológico para nós, ele morreu para a nossa salvação, no amor inesgotável, infinito que ele demonstra de Deus por nós, mas ele também teve circunstâncias históricas que o levaram a morrer, e especificamente morrer crucificado. E o catecismo aponta 3 causas históricas. Na verdade, uma falsa interpretação, ou uma interpretação distorcida do relacionamento de Jesus com as instituições fundamentais de Israel por parte das autoridades judaicas. Essas instituições seriam a lei, o templo e a unicidade de Deus, o Deus que se revelou a Israel. Hoje nós vamos ver qual é o problema que está envolvido no relacionamento de Jesus com a lei, ou como Jesus se relacionava com a lei, e como os líderes judaicos interpretaram o relacionamento de Jesus com a lei. Já no começo do Sermão da Montanha, Jesus fez uma advertência que serve de orientação para nós entendermos o seu relacionamento com a lei. Ele diz que ele não vem para revogar a lei e os profetas, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Ele assim apresentou a lei dada por Deus no Sinai, por ocasião da primeira aliança, à luz da graça da nova aliança. Aliás, vamos ouvir o trecho inteiro do capítulo 5 de Mateus, nos versículos 17 e 19. Nele Jesus diz: Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento, porque em verdade vos digo que até que passem o céu e a terra, não será omitido um só i, uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Aquele, portanto, que violar um só destes menores mandamentos e ensinar os homens a fazerem o mesmo, será chamado o menor do reino dos céus. Aquele, porém, que praticar e os ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Como Messias de Israel, portanto, o maior no reino dos céus, Jesus tinha então a obrigação de cumprir a lei, executando-a na sua integridade até os seus mínimos preceitos, segundo as suas próprias palavras. E ele é, de fato, o único que conseguiu cumpri-la com perfeição. Os judeus, como eles mesmos confessam, nunca conseguiram cumprir a lei na sua integridade sem violar, no mínimo, algum preceito. Essa é a razão pela qual, todos os anos, eles celebravam a festa da expiação, pedindo a Deus perdão pelas transgressões da lei. Com efeito, a lei constitui um todo, e como recorda São Tiago na sua carta, capítulo 2, versículo 10, aquele que guarda toda a lei, mas desobedece a um só ponto, torna-se culpado da transgressão da lei inteira. Esse princípio da integralidade da observância da lei, não somente na sua letra, mas também no seu espírito, ele era muito caro aos fariseus. Tornando extensivo a Israel, levaram muitos judeus do tempo de Jesus a um zelo religioso extremo. E este zelo extremo, se não quisesse envolver-se numa casuística hipócrita, só podia preparar o povo para essa intervenção inaudita de Deus, que será o cumprimento perfeito da lei, exclusivamente pelo justo, em lugar de todos os pecadores. É assim que o cumprimento perfeito da lei só podia ser obra do legislador divino, nascido sujeito à lei na pessoa do Filho. Então, em Jesus, a lei já não aparece mais gravada nas tábuas de pedra, como tinha sido entregue
a Moisés ou ao povo por Moisés, mas a lei aparece gravada no fundo do coração do servo, o qual, pelo fato de trazer fielmente o direito, se tornou a aliança do povo. Jesus cumpriu a lei até o ponto de tomar sobre si a maldição da lei, na qual incorreram todos aqueles que não praticam todos os preceitos da mesma, pois a morte de Cristo aconteceu para resgatar as transgressões cometidas no regime da primeira aliança. Mas Jesus, que apareceu aos olhos dos judeus e dos seus chefes espirituais como um rabi, e que com frequência argumentou na linha da interpretação rabínica da lei, ele só podia chocar os doutores da lei, já que ele não se contentava em propor a sua interpretação em pé de igualdade com as deles. Como muitos reconheceram em sua época, ele não ensinava como os escribas, mas ele ensinava como alguém que tem autoridade. Porque nele é a mesma palavra de Deus que tinha ressoado no Sinai para dar a Moisés a lei escrita, que se faz ouvir novamente agora sobre o Monte das Bem-aventuranças. Ele não abole a lei, mas ele a cumpre, fornecendo de modo divino a interpretação última dela. É o que nós vemos ele fazer ao longo do Sermão da Montanha, repetindo aquele refrão: aprendestes ou ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Com essa mesma autoridade divina, ele desabonou certas tradições humanas dos fariseus que invalidavam a palavra de Deus. Precisamos perceber que Jesus, ele vai ao espírito da lei, ou seja, ele vai àquele propósito com o qual Deus entregou a lei ao seu povo. Ele não quer ser um cumprimento de preceitos exteriores, mas ele quer fazer com que a lei atinja o objetivo pelo qual ela foi dada. E como nós podemos perceber esse objetivo? Nós recordamos que a entrega da lei ao povo de Deus, ela tem um lugar específico, que é o deserto, numa situação muito particular do povo, que é o caminho da libertação. Quando Deus dá a lei a Moisés, o povo está no caminho entre o Egito e a Terra Prometida. No Egito, o povo tinha sido escravo. No Egito, o povo tinha tido a sua dignidade violada. Ao entregar a lei no caminho desse lugar de escravidão para o lugar da liberdade, Deus mostra que, cumprindo os preceitos da lei, os judeus garantiriam, ou os hebreus garantiriam, que, ao chegar na Terra Prometida, eles não iriam reproduzir os esquemas de opressão e de escravidão que eles tinham vivido lá no Egito. Ou seja, não se tratava apenas de deslocar-se de um território para o outro, mas se tratava de se transferir de uma vida antiga de escravidão para uma vida nova de liberdade. A lei seria uma garantia de que essa liberdade seria mantida, uma garantia de que o povo poderia viver com dignidade. Então Jesus, ele cumpre a lei com esse propósito de viver ou de levar o povo a viver na liberdade. Indo mais longe, Jesus cumpre a lei a respeito da pureza dos alimentos, tão importante na vida diária judaica, revelando o sentido pedagógico dela por uma interpretação divina. Tudo o que vem de fora entrando no homem não pode torná-lo impuro, e assim ele declarava puros todos os alimentos. Ou ele diz ainda, o que sai do homem é isso que o torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que saem as intenções malignas, como nós vemos em Marcos 7, versículos 18 a 21. Ao dar com a autoridade divina a interpretação definitiva da lei, Jesus acabou se confrontando com certos doutores da lei que não aceitavam a interpretação da lei dada por Jesus, apesar de garantida pelos sinais divinos que a acompanhavam. Isso vale particularmente para a questão do sábado. Jesus lembra muitas vezes, com argumentos rabínicos, que o descanso do sábado não é lesado pelo serviço de Deus ou do próximo. Ele mesmo vai executar muitas curas
no dia santificado, no dia do sábado, mostrando assim que não se trata de contar os passos ou saber o que se pode e o que não se pode fazer em dia de sábado, qual atividade que se pode realizar ou não, mas se trata de viver a liberdade do sábado. E a liberdade nos leva a cuidar da vida, a promover a vida, e isso Jesus fez também em dia de sábado. Então esse é o primeiro motivo histórico da crucifixão de Jesus. As autoridades judaicas não aceitavam essa interpretação com a autoridade que Jesus dava da lei de Deus e o consideraram um transgressor. Na próxima semana, nós vamos continuar a nossa meditação percebendo como também o relacionamento de Jesus com o templo e com a fé no Deus único de Israel geraram problemas que levaram os judeus a acusarem Jesus e a condená-lo à morte.